por muitos anos na área de segurança pública como delegado da Polícia Civil. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado. Boa noite, é um prazer recebê-los aqui. Obrigado. Nesse primeiro momento, nós gostaríamos de ouvir a opinião, posicionamento e justificativa de cada um dos nossos convidados sobre o tema. Nós vimos de uma lide policial de 40 anos, hoje como parlamentar também, mais interessante ainda porque a gente pode avaliar as leis também e legislar até sobre alguns casos, não especificamente sobre este caso. Mas a nossa posição é que é necessário que diminua, pelo menos em alguns crimes, não em todos os crimes, mas em alguns crimes é importante a diminuição da maioridade penal, porque tem crimes que o homicídio, o crime hediondo, nós não podemos deixar a impunidade. E todos nós sabemos que o menor, ele é impune e ele não vai responder por um crime desse. Se ele teve condição de praticar um crime desse, ele tem que responder pelo crime. E é necessário que se mude um pouco essa legislação para que esses menores eles possam responder, porque eles até às vezes praticam o crime sabendo da regra de que eles são impunes. Em parte, a minha posição é essa. Tá certo, obrigada, deputado. Doutora? A violência é, hoje, uma das maiores preocupações da nossa sociedade. E o que nós vemos? O que falta? Quando se tenta diminuir a maioridade penal, nós estamos querendo fazer o quê? Colocar mais uma, como o Estado costuma fazer, mais uma cortina de fumaça para que se esconda os verdadeiros problemas. Quais os verdadeiros? Os sociais. Na realidade, hoje não existe justificativa para a diminuição da maioridade penal. Por quê? Eu só vou dar um dado. Apenas 1% de todos os crimes praticados no Brasil é que são praticados na idade de 12 a 18 anos. E mais uma, exatamente esta falta de políticas públicas, a falta de atendimento, porque no Brasil hoje se imagina que colocou na cadeia, encarcerou, está resolvido o problema. Ninguém imagina os problemas que hoje nós temos. O dado não é meu, é do CNJ. Nós estamos hoje com quase 900 mil presos. Terceiro maior índice de prisão do mundo. Só temos a China, mas não dá nem para comparar por causa da população chinesa, e os Estados Unidos, porque sabemos da política dele, mas que está diminuindo. Isso que entra na questão da superlotação também. Dizer, e aí temos 340 mil, a capacidade nossa de todos os presídios do Brasil, 340 mil. O que se pretende? Escola de fazer bandido? Bota o menino com 16 anos. A nossa hoje maior preocupação, uma das nossas maiores preocupações, é que eu sinto, ano a ano, a diminuição da faixa etária. Hoje, o CNJ saiu um dado deles de que cerca de 60% da população carcerária tem até 29 anos. E eu digo para vocês, aqueles com os quais eu estou, eu digo sem medo de errar, 50% da população carcerária aqui da região metropolitana, e não é diferente do Paraná, tem até 25 anos. Mas, doutor, esse número é um pouco questionado, né? De número de presidiários, de detentos, porque fala que aí se inclui o preso provisório, aquele camarada que pagou fiança, saiu, mas ainda o nome dele está lá. Muita gente fala que esse número é menos da metade desses 800 As penas mil. alternativas. Exato, penas alternativas. Então, acho que... Não conta, são os encarcerados. Contam os provisórios, sim. Os provisórios hoje, nós, aqui no Paraná, nós estamos com 52%, né, doutor? Aí já vamos para outra área, que é, vamos dizer, o judiciário, né? Mas nós sabemos que destes provisórios, mais de 50% vão ficar encarcerados.
Entra a lentidão e do hoje estão judiciário, encarcerados. Aí o senhor vai na Casa de Custódia de Piraquara, que é a entrada. O senhor chega lá, tem pessoas com 1 ano preso provisoriamente. Quer dizer, a lei diz que não pode, né, doutor? A lei diz que no máximo 90 dias. Bom, é 80 e poucos, mas 90 dias. Mas tem gente com 1 ano preso provisoriamente. Quer dizer, a justiça ainda não julgou. Então eu coloco os 900 mil, não são aqueles que estão soltos. Não são aqueles que estão que aqui no Paraná tem pouquíssimo. Na verdade, nós temos um número muito grande de mandatos de prisão não cumpridos. Claro. Não é? Se você for cumprir mandatos de prisão que estão em aberto aí, eu acredito que no Brasil hoje deve ter mais de 300 mil mandatos de prisão em aberto. Que tem que ser cumprido. Não é que ele não cumpre por deficiência da polícia, não. Ele não é cumprido até por deficiência da estrutura. Falta de efetivo mesmo. Falta de efetivo, da estrutura da segurança pública, das polícias, principalmente das polícias civis, que é a parte que faz a polícia judiciária, não é? E que deveria, às vezes, estar investigando o sujeito que é mandado de prisão, deveria cair lá na delegacia, aliás, cai na vigilância das capturas, os mandados de prisão, e tem equipes para ir atrás dos sujeitos que têm mandado de prisão, mas não tem estrutura pessoal para fazer isso. Mas a audiência de custódia não resolveu, não ajudou? É muito pouco. Eu vou dar minha parte antes que a doutora fale. Eu sou muito favorável à audiência de custódia. Eu também sou. Estou indo ao contrário de muitas opiniões que tem por aí, que criticam a audiência de custódia. Eu acho ela muito importante, é um momento bastante importante quando decora uma prisão de um autor, de flagrante, ou por um mandato, de flagrante, mas a prisão não cai na audiência de custódia, de um flagrante, e que o juiz e o Ministério Público tenham uma oportunidade de avaliar rapidamente e dizer, o fulano aqui eu vou liberar ele mediante alguma medida cautelar, ou sem medida cautelar, porque ele entende que não é necessário. Então isso veio facilitar muito, a doutora também sabe disso, a oportunidade de você ter menos preso nas delegacias. Eu sou da opinião que quem comete crime tem que cumprir a sua pena, tem que ser preso, mas hoje, face até essa colocação da doutora, nós não temos condições de manter todo esse... Imaginou se não tivesse audiência de custódia ou as leis das pequenas causas que nós temos também, que também vieram para ajudar isso aí? Nós não tínhamos... Eu concordo com o ia ser muito maior. Nós tínhamos hoje 2 milhões. Eu concordo com o doutor Recalcati. Aliás, doutor, eu coloco aqui hoje os únicos, vamos dizer, as possibilidades que nós temos de fazer o que o senhor disse, que é diminuir, é o quê? É através das penas alternativas, através das audiências de custódia e dos mutirões. O que eu ia colocar quando o senhor falou da audiência de custódia? Existe dentro do próprio judiciário, mas muitas dos juízes que não querem, que não aceitam, o doutor sabe. Ela é excelente. Eu concordo com o senhor. Tem uma resistência. Só que ainda não está. Aliás, a colocação sua da audiência de custódia aqui nesse momento é muito importante. Muito. A gente discutir isso aqui, porque é um fato, um ato jurídico que foi implementado, de que, a meu ver, ele veio para ajudar a justiça. Até, às vezes, você não pôr na cadeia um indivíduo que cometeu um primeiro crime. Sim. Mas está sendo muito criticado, inclusive por setores da imprensa. Há críticas, muitas críticas, mas... Doutor Recalcati, eu vou falar uma coisa que o senhor já falou. Vejam, constitucionalmente, a Polícia Militar, ela é preparada para quê? Para prevenção. A Polícia Civil é preparada para quê? Investigação. A investigação é a polícia judiciária. Mas o que acontece hoje? Acontece que a polícia militar é quem prende mal e muito. Ela prende... Eu fico danada quando eu vou nas delegacias e encontro o pessoal de rua. Ela prende morador de rua. Ela prende todo mundo. Porque ela não foi preparada para isso. Ela foi preparada, que é necessário. Se a Polícia Militar fizesse prevenção, não tinha... Que caminha junto com o Judiciário, né? E a Polícia Civil, ela é preparada para investigar, ela é preparada para prender. O que acontece? Desculpe eu falar, doutor. A Polícia Civil cuida de preso,
que não deveria, não poderia ter preso em cadeia. Aí não faz o trabalho investigativo. Claro. Não tem tempo. Delegacia superlotada, não tem efetivo, o efetivo acaba cuidando dos Eu quero fazer um argumento, uma colocação da doutora, que eu concordo com o que ela está falando, mas eu só quero discordar um pouquinho quando a senhora fala das prisões que a Polícia Militar faz, ou a Guarda Municipal, que hoje também faz um trabalho de polícia preventiva também, com relação às prisões. Claro, a Polícia Militar, ou a Guarda Municipal, passa ali e acaba encontrando um morador de rua que tem mandado de prisão. Ele vai ter que levar o morador, ou quem quer que seja, para a delegacia, não é? Claro, você tem que saber administrar as situações. Nós temos que entender tudo isso. Agora, depende muito de um judiciário muito ágil, muito rápido, um Ministério Público muito eficiente, que rapidamente veja uma situação. Ele tem que analisar esse, eu entro agora na sua fala, esse aspecto social da coisa. Então, prendeu um sujeito que é um morador de rua e que ele tem um mandato de prisão por um furto que ele cometeu, mas a justiça que avalia se ele tem que responder condenado por algum crime ou não. Isso é importante, doutora, essa parte da análise social da coisa. Só que a polícia tem que cumprir, tem mandado de prisão, tem que cumprir. Fugimos um pouquinho, né? Pois é, fugimos um pouquinho do tema, mas também não deixa penal, mas lógico, de envolver essa questão. Também no menor também. Porque aí vem o contexto da onde entra o menor. Eu continuo dizendo que é um problema social, que se imagina que se encarcerar vai resolver. Olha, é só pegar as estatísticas, em todos os países que diminuíram a maioridade penal, a violência aumentou ao invés de diminuir. E tem países que eu lembro, não sei se tem outros, como a Alemanha e, eu acho que a Alemanha e Holanda. Estados Unidos também. Voltaram para 18. Não sei. Sim, já voltaram. Eles tinham diminuído e voltaram. A Alemanha, eu tenho certeza. Mas nós temos que avaliar bem, né, doutora, essa questão de você deixar a partir dos 18 ou baixar para 16 ou alguma coisa semelhante, né? Nós temos que avaliar bem, porque é uma questão muito importante a diminuição da maioridade penal. Por quê? Porque nós temos situações de aquilo que eu comentei no início da minha fala. O menor, que ele tem 17 anos, ele sabe que se ele matar o fulano na rua, ele não vai ficar preso, que ele não vai responder pelo crime. A partir do momento que ele souber que ele vai ficar preso, que ele vai responder por aquele crime, eu tenho certeza que eles vão avaliar bem a situação antes de cometer um crime, né? E é uma pergunta que eu sempre faço: qual a diferença para a vítima se quem me apontou um revólver ou quem me matou tem 15, 16 ou 40 anos? Não tem diferença nenhuma. Ele cometeu para a vítima. É a mesma coisa. A vítima vai ser morta, vai ser roubada, vai ser furtada. Eu peço licença só um pouquinho, doutora. A gente tem que fazer um intervalo rapidinho. A gente já entra nessa questão até dos outros países, nessa questão dos índices de criminalidade, ok? Um minutinho, um pouquinho. Rapidinho, então, intervalo comercial e já voltamos. Você conhece o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus? Se o seu smartphone ou tablet possui sistema Android ou iOS, agora você pode acompanhar tudo o que acontece em nosso ministério. É fácil ficar por dentro de todo o conteúdo da Igreja Mundial, de uma maneira rápida e simples. Você quer informação? Basta acessar em tempo real, em qualquer hora e lugar, toda a programação da TV e rádio da Igreja Mundial do Poder de Deus. Com apenas um toque, você se entretém com os melhores louvores. Pode ver fotos, acompanhar testemunhos e milagres emocionantes. Assistir aos nossos cultos ao vivo e assim exercitar a sua fé. E tem mais: interatividade. Tem uma opção específica. Você pode deixar a sua mensagem para o apóstolo Valdemiro Santiago. Também evangelizar e ajudar quem precisa de apoio, apresentando a palavra de Deus através do nosso aplicativo, que indica os horários das reuniões e os endereços das nossas igrejas mundial mais próximas para congregar. Ainda é possível fazer de forma segura e eficaz a sua doação para o sustento deste ministério. Acionando o ícone Doações, em seguida selecione uma das opções.
Entre com o seu cadastro e depois escolha a melhor forma de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito ou depósito bancário. Escolha uma e seja um mantenedor desta obra. Viu quanta praticidade? Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus e tenha tudo isto e muito mais ao alcance das suas mãos. Uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado debateu em junho deste ano, junto a especialistas, a proposta que pretende reduzir a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. A redução seria para casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. O tema havia sido debatido na CCJ da Casa o ano passado, mas foi retomado com a justificativa de que os senadores do primeiro mandato deveriam estar a par do assunto. A redução da maioridade penal é o assunto do Opinião em Debate de hoje. Vamos saber agora qual é o cenário atual no Brasil, o que prevê de fato essa legislação hoje aqui no país, né? Apresentamos essa proposta que está em tramitação de forma um pouco lenta, né? Porque já faz anos que isso é comentado e cogitado nos bastidores políticos, chegou a ser apresentado, como a gente viu, passou pela Câmara dos Deputados, agora em discussão na CCJ do Senado, foi retomada então no meio do ano. O que prevê hoje de fato essa legislação, deputado? Olha, eu não tenho bem conhecimento do que está sendo discutido lá, mas eu imagino que prevê a redução da maioridade penal para 16 anos e aquilo que o doutor Denis acabou de falar ali, tipificando os crimes que seriam homicídio doloso, a lesão corporal, mas eu acho que deveria incluir aí, a minha visão também, o roubo e o tráfico de droga, que são um número muito grande de menores envolvidos, além de homicídio doloso e lesão corporal. Os maiores crimes que eles são envolvidos é o roubo e o tráfico de droga. Não vão deixar os crimes um pouco menores, ou furto, ou coisa parecida, mas o principal deles aí, tirando o homicídio e a lesão corporal, é o roubo e o tráfico de droga. Até porque no roubo e no próprio tráfico de droga, às vezes o maior utiliza o menor porque sabe que ele não vai responder. Isso é muito comum. Então nós vemos constantemente até veículos sendo apreendidos na rodovia Foz do Iguaçu, Curitiba, ou das fronteiras para Curitiba, ou para os outras capitais, para fora de Curitiba, sendo conduzido por menores. Por quê? Porque é um menor que vai ser apreendido pelo tráfico e não vai responder por aquele crime, não é? Eu volto ao problema social. Hoje, nós sabemos que 70% dos crimes, aqueles que estão pagando, vem da onde? Direto ou indiretamente do que? Das drogas. As mulheres, muito mais. As mulheres, 90%, a origem são as drogas. Nós hoje sabemos que, lamentavelmente, porque o policial prende, certo? Aí faz o boletim de ocorrência. Vai daí a importância das audiências de custódia, quando o juiz realmente leva a sério. O que acontece? Sempre tem lá tráfico, quadrilha, desrespeito, isso e aquilo. Vai para o juiz, claro que este menino vai ser condenado. Aí o que acontece? Se esta lei que está lá na CCJ, lá no Congresso, o que ela prevê? Crime hediondo. O tráfico é crime hediondo? Então já está previsto. Quer dizer, aí vai um menino de 16 anos que não teve nenhum atendimento, porque aí eu entro no todo, não teve moradia, está jogado numa favela, não tem saúde, não tem condições, os pais com 1000 problemas, é a pobreza do Brasil. Nós entramos aí na parte social, na distribuição de renda e em tudo mais. O que acontece com este menino? Hoje se diz, né, doutor, que a penitenciária, eu já digo que quando está já na penitenciária, já é o curso superior. Na cadeia já é o fundamental, que ele não fez ainda.
Doutora, Ele mas não ao mesmo terminou. tempo, só fazendo um parênteses no comentário da senhora, ao mesmo tempo a gente sabe que grande parte, uma boa parte da população do Brasil sofre com esses problemas sociais, vários deles, inclusive, Sim. que a senhora citou. Mas, em contraponto, a gente tem uma pesquisa do Datafolha que foi divulgada no final do ano passado, que mostra que mais de 80% da população brasileira é favorável à redução da maioridade penal. Claro. Como explicar isso? Porque não conhece, porque não sabe. Falta, porque, então, claro, informação? Lógico, porque no Brasil, veja o governo que nós temos hoje. Ou você encarcera ou mata. Esta hoje é a tônica do governo. Mas dentro dessa teoria, principal. doutora, se todo jovem carente fosse roubar e participar do tráfico de droga, nós estamos perdidos. Claro, por isso Até porque que eu é uma boa coloquei... parcela da população por isso- que enfrenta esse a maioria. problema social. Doutor, Nós já temos um percentual muito grande de menores praticando crime. Até por algumas dessas situações que eu coloquei aqui, da inimputabilidade, de saber que não vai responder pelo seu crime, de uma série de fatores que vem aí. Então nós temos que nos preocupar muito. Eu, quando delegado de polícia, quando eu tinha que autuar um adolescente com 18 anos de idade, eu me preocupava muito em autuar ou não. Por quê? Até porque, avaliando, analisando essas questões que nós temos, questões sociais, de família, de educação, de fatores críticos que nós passamos no país, eu me preocupava muito. Mas em uma oportunidade, eu peguei um menor que tinha 17 anos de idade, rapidamente, só porque é importante que eu vou ilustrar aqui. E este menor, ele estava envolvido, não profundamente num crime de roubo, numa quadrilha, foram vários indivíduos, e eu falei assim para ele: olha aqui, eu vou te ouvir, vou te dar uma oportunidade, eu quero que você saia daqui, vai estudar e vai ser polícia. Este moço, eu tive uma grande surpresa, 10 anos depois, eu estou andando numa rua lá no bairro da Caximba, daí eu estava andando a pé, era 10 horas da noite, e um moço estava lá num lugar lá, ele desceu, veio: doutor, o senhor precisa de ajuda? Eu estou procurando um número aqui, eu sei onde é que é, eu levo o senhor lá. O senhor não lembra de mim? Não. Diz: eu sou aquele moleque que o senhor me deu uma orientação uma vez e mandou eu estudar e ser polícia, hoje eu sou policial. Então, uma oportunidade, graças a Deus. Mas a doutora coloca bem a sua pauta, o seu discurso. Mas nós temos que nos preocupar com a criminalidade. A vida daquele cidadão, como o senhor falou, que está saindo de casa, depois de repente ele é assassinado por um menor, que dá um tiro nele, mata, ou que vai roubar o carro dele, ou que vai... Uma série de coisas. Isso é muito preocupante. O número cresce. Ele cresce muito, doutor, o número de menores envolvidos com o crime. Se você for ver uma estatística, você vai ver o número grande que ele vai aumentando sempre de menores. Claro, eu não gostaria que fosse nunca isso aí de forma nenhuma. Doutor, eu gostaria de fazer uma colocação. Hoje em dia se fala muito no fortalecimento das facções criminosas dentro dos presídios. Por que vocês acham? O que acontece? Todos nós sabemos, eu não vou entrar aqui, não é a discussão, todos nós sabemos que é a ausência do Estado que formou as facções. Onde o Estado, onde está vazio, cadeira vazia, qualquer um senta. Então, hoje, o que são as facções? As facções são aquelas que cuidam, que dão aquilo que o Estado não dá, o doutor sabe, desde advogado. O que acontece quando entra um menino de 18 anos, imagine de 16, dentro de uma penitenciária? Ele tem duas opções. Uma opção, ele fica, em termos livre, não vai para a facção, e ele é estuprado, ele é violentado sexualmente, ele não é respeitado. Ou ele vai para a facção e não sofre a violência, porque a facção não permite. É um absurdo. Mas ninguém quer enxergar. O Estado não quer enxergar que ele tem de dar trabalho, que ele tem de olhar. Os presos são pessoas ausentes, são pessoas que passam. É verdade ou não é, doutor? É, doutora. Não tem doutor, trabalho, quando chega não tem hoje nada um menor dentro de uma penitenciária. Nem sol não tem, doutor. O senhor sabe disso. O senhor sabe que aqueles que entram na casa de custódia de Piraquara, tem pessoas que ficam 5, 6 meses dentro de um container, que é feito para 12 e nunca tem menos de 16, porque hoje o Paraná tem, eu vou colocar aquilo que eu tenho
de dados. Tem 17 mil, capacidade para 17, 18 mil presos. Temos quanto, doutor? 38 mil. Eu entendo, doutora, a questão da superlotação, que é um problema que a gente enfrenta a nível nacional, né? Então é uma coisa que mas voltando ao mérito da redução da maioridade penal especificamente, né? Que seria uma coisa independente da superlotação do Estado. Vamos abordar essa questão. Hoje, como que é o trâmite? O delegado pode falar melhor porque ele acompanhou, né? Acompanhava quando chegava um menor numa delegacia hoje. Como que é o trâmite? Para onde que ele vai? O que o Brasil tem hoje? O que o país em si, né, tem de prever de punição para um menor infrator hoje? A punição... Oi. Né, doutora? O Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê as penas para os menores de idade, não é? Que ele pode ficar lá por 45 dias, ou tem alguma situação que ele pode ficar por 3 anos, não é? Até ele atingir 21 anos de idade, né? E depois... Dentro desses centros de custódia, que eu imagino que a doutora também deve conhecer alguns e acompanhar. Eles podem ser detidos na idade de 12 a 18 anos. Mas não existe esse problema também pelo fato dele estar com vários outros infratores, ainda que menores? Pela pouca idade que eles têm, há possibilidade de um resgate às vezes. Mas há muitos menores que não têm possibilidade, que não têm. Porque às vezes esse discurso bate numa tese, quem pega assim, o meio da conversa parece assim, olha, o menor é obrigado a ir para lá. Não, ele não é, ele tem opção. Se ele não fizer nada de errado, ele não vai. Não. Claro que então, não. Mas às vezes se analisa o tema como dizendo, olha, ele é obrigado a ir para lá não tem nada, lá ele vai para a escola do crime. Não, porque tem muitos menores que convivem no mesmo ambiente social com ele, com as mesmas dificuldades. Claro. E que sai, que vai para a escola, que trabalha e que ajuda a família. Então, não é ele também foi uma opção dele ir para lá. E hoje, convenhamos, né, com 16 anos, tem uma pesquisa até recente aí da internet, um garoto de 12 anos hoje recebe uma carga de informação equivalente a um imperador romano. O senhor falou muito bem, a carga de informações que os adolescentes recebem hoje é muito grande. Claro. Eles sabem tudo, eles conhecem tudo, e eu, na minha idade, eu às vezes me considero ignorante diante de um adolescente aí de 12, 13, 15, 17 anos de idade. Ele sabe muito mais em tecnologia do que eu. Agora, o menor, eu volto a falar aqui no que o senhor falou há pouco, ele tem que ter família, ele tem que ter escola, ele tem que ter educação, ele tem que respeitar a todos, independente de raça, cor, credo, de religião, ele tem que ser uma pessoa dedicada. Agora, essas coisas que eu falei, às vezes é raridade você encontrar alguns adolescentes que tenham esses predicados, não é? Ou que tenha esta possibilidade de ter educação, de ter uma família, de estudar. Eu levanto uma questão também, até, deputado, que é a questão do voto. A gente pode citar, ele tem maturidade, exato, de repente, mas né, nós vimos... E por que não para responder criminalmente por uma situação, claro, doutora, na opinião da senhora? Mas ele responde, acabei de falar, de 12 a 18 anos. Não, mas se assim como um adulto de 16 anos que pode votar. Mas se ele pratica um homicídio, ele vai ser recolhido, ele vai ficar encarcerado. Não é bem assim, ele matou, ele vai ficar por um pouco tempo, vai ficar, por pouquíssimo tempo, não comparado uma não pena... é o máximo. Ele não vai cumprir uma pena, né? E quando ele sai dessa casa... É bem menor. E quando ele, desse período de reclusão ali, que ele cumpriu a pena dele, ele sai também como ficha limpa, né? Sai. Ele não pode anotar nada. Não fica nos antecedentes. Não fica em antecedentes criminais, não tem. Olha, no dia a dia nosso de policial, nós sabemos que o menor tal, ele tem antecedente, mas não tem registro. Deixa eu colocar para vocês, a penitenciária, ela despersonaliza, ela destrói as pessoas, ela acaba com aquele, imagine uma criança, tá? Se você soubesse o que é um presidiário, o que é uma pessoa que fica, se a prisão, o encarceramento resolvesse algum problema, tá? Seria uma maravilha, doutora, mas eu ainda acho que é melhor você ter um menor bandido preso do que um menor bandido solto. Vai pegar um menino. Porque a opção seria, então, vamos deixar ele continuar fazendo, a sociedade administra isso. Eu já coloquei, doutor Tenicisto, no início
que nós falamos hoje são dados de órgãos, dos principais órgãos do país. 1%, doutor, de todos os crimes são praticados por menores. 1%. A gente está levando um pouco para o encarceramento, porque o espírito da lei, o legislador na época, tudo leva a crer que aconteceu o seguinte: não, antes de 18 anos é uma criança que não sabe nada da vida. Não foi para se evitar o encarceramento, superlotação. Foi feito porque, olha, naquela época, em 1940, que é o Código Penal, uma criança, 18 anos, você não sabia nada da vida, não pode ser responsabilizado. Hoje a realidade não é totalmente diferente? Totalmente diversa, claro. Nós temos o Código de 1940, nós estamos em 2019. O mundo mudou, transmudou, transformou, rodou e o mundo é outro. A visão hoje... Tanto é que isso até é um dos quesitos, né, que está segurando essa lei de para frente, que ela é uma lei que veio ali com a Constituição, que não pode ser mudada, né, que tem toda essa questão. Eu volto naquilo. São cortinas de fumaça para se esconder a ausência do Estado. O senhor falou que mudou. Mudou, doutor? Só que mudou nesta parte do sistema penitenciário. De um modo geral, doutor, mudou para muito pior, doutor. Muito pior. Dentro das cadeias, dentro das penitenciárias. Não tinha isso, doutor. Eu estou há muitos anos dentro disso, dentro de toda esta... Tinha de ter, doutor, como estão fazendo lá, reforma da Previdência, reforma tributária, tinha de fazer a reforma do sistema penitenciário, falido, totalmente falido. O doutor sabe que hoje aquelas pessoas que estão presas não vão melhorar, porque o Estado não investiu. Já teve épocas que tinha, o senhor lembra bem, o Sistema S. O Sistema S, Senai, SESC, SESI, eles faziam curso dentro das penitenciárias. Saía, entrava aquele preso que normalmente ele não tem nem o primeiro grau. Quer dizer, ele saía, o fundamental hoje, o primeiro grau ainda era do meu tempo, o fundamental. Ele saía com uma profissão, um azulejista, um pintor. Hoje, doutor, saiu fora. O Sistema S saiu fora de dentro do sistema penitenciário. Eles entram, doutor, e saem de lá, ficam 10 anos e não têm a identidade, os documentos de identidade. Doutora, já damos continuidade ao bate-papo. Peço licença para a senhora mais uma vez, rapidinho, imagina. Nós vamos a um breve intervalo, então, e já estamos de volta. Estamos convocando a massa, convocando o povo de Deus ao Brasil, o livro Aos Pés de Jesus. Queria apresentar a importância deste livro. É um livro pequeno, né? De leitura fácil. O ideal seria você ler todos os dias esse livro. Então você leia todos os dias, pequeno e gigante ao mesmo tempo, pelos ensinamentos. E você pode comprar esse livro por esse valor de R$10, tá bom? Então é isso. Quem quiser adquirir, porque muita gente vai querer e tem realmente mudado a vida das pessoas. Você vai ler e vai falar: agora eu sei por que Deus ouviu, Deus deu a vitória. Aos pés de Jesus. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, jovens entre 16 e 18 anos são responsáveis por menos de 0,9% dos crimes praticados no país. Se forem considerados os homicídios e tentativas de homicídio, esse número cai para 0,5%. Para defensores da redução da maioridade penal, os dados são suficientes para aprovação. Para os contrários, a pressão para a redução da maioridade está baseada em fatos isolados. Afinal, qual a visão dos nossos entrevistados sobre essa questão? Redução da maioridade contribuiria ou não no combate à violência? Não. Falamos disso agora há pouco também. Eu acho que vai contribuir, sim, com certeza. Não. A partir do momento que você tiver uma legislação penal mais dura,
que responsabilize esse adolescente de 16 anos para frente, evidente que outros adolescentes vão deixar de praticar crime, é evidente que o próprio adulto que vê um adolescente sendo preso por um crime que ele cometeu, com certeza que ele também vai pensar, pô, estão prendendo até o moleque lá de 17 anos, vou tomar cuidado também. Eu vejo que vai inibir, sim. Até porque hoje, também nas estatísticas aí, entre 1.000 adolescentes que são apreendidos aí por algum crime, apenas 3 ficam 3 anos custodiados. 3 de 1.000, só para se entender. Praticamente zero. Praticamente zero. Teve um caso muito polêmico em 2000, meados de 2014, de um jovem em São Paulo que matou, um dia antes dele completar 18 anos, ele matou a namorada. E ele fez um vídeo, inclusive, foi proposital, né, até antes dos 18 anos. E, em contrapartida, temos caso, que podemos citar nacional aí, recente, da Lana Brits, né, que um dia após completar os 18 anos foi presa, né, e toda essa questão polêmica. Se formos analisar do ponto de vista do judiciário, o que pesaria mais, comparando os dois casos, que seriam ali a idade praticamente igual? A Lana ou o menino que matou a namorada? Tem esse ponto, né? A Lana, apesar de ter a culpa dela, ela presenciou. Sim, ela contribuiu, mas não executou. Mas o menino efetuou. O menino, é um com dia certeza, de diferença. Sim, com certeza. Claro que são exceções. E aí eu coloco, quando o doutor falou que é 0,9%, menos de 1%, os casos que envolvem jovens com essa idade. Quer dizer, então, o que acontece? É a repercussão. Hoje nós vivemos de uma forma tal que nós estamos vendo a força, o alcance da mídia. É alguma coisa, como o doutor, eu concordo com o doutor, que nós hoje estamos no fundamental fundamental, doutor, porque eu vejo meus netos, meu Deus. O desenvolvimento é outro hoje, né? É outra coisa. Agora, é muito pequeno. Então, o que acontece com a mídia? Na hora que sai um crime como o que você falou, este crime daquela criança de 12 anos, quer dizer, recente. Meu Deus, eu acho que uma criança dessa tem algum problema psicológico, alguma coisa aconteceu. Então, eu entendo que nós temos uma legislação no Brasil que não se usa. Ela é da década de 60, é terapêutica. Esta legislação, ela determina que o Estado, quando é o caso, nós falamos que a maior parte dos jovens é problema de drogas. O doutor falou que os assaltos, os furtos, quase todos são relacionados às drogas. Então, nós temos a legislação terapêutica que determina, só que no nosso Brasil não se cumpre, que é determinado a ter um tratamento. Ele não pode, se ele é primário, ele não pode ser preso. Ele primeiro vai fazer um tratamento. Só que não se faz, né, doutor? Que não tem condições de se fazer, a saúde não tem condições, e este menino é preso, é condenado e vai se transformar no quê? O que se espera? Um menino de 18 anos, imagine de 16. Psicologicamente, como é que está? Vocês falaram, um menino de 16, o senhor falou, de 12 anos, tem mais conhecimento do que tinha um imperador. Claro, o que se tem hoje, vocês estão oferecendo. Você senta em casa, liga a televisão, o que a televisão te ensina? O que o simples celular te ensina? É a tecnologia no geral, né, doutora? No geral. Mas aí nesse contexto, não surgiria aquela história de... ele tem informação, sim. Ele claro tem informação. Ele sabe que é certo. Ele vive numa outra época, doutor, né? Numa época de... Por que será que ele tem que... Ele sabe. Ele exige uma informação da época que ele vive, mas ele convive com uma legislação de 80 anos atrás. Veja, não tem uma dicotomia aí? Tem, claro não, que tem. Doutor, veja, por que o adulto pratica? O adulto não tem conhecimento? Ele não sabe? Sim. Se ele roubar, matar, assaltar, ele vai responder? E o jovem de 16 anos também. Por quê? Quer dizer, então, este menino, eu entendo isso, se ele é só 1%, doutor, eu entendo que ele tem problemas
psíquicos, psicológicos, problema de família, doutor, problema de educação. Qual exemplo que ele recebeu na família? Como pensar assim, doutora, nós não colocaríamos nem os adultos na cadeia, porque grande dele tem deformação psicológica, mental também, e praticam crime, eles vão responder. Mas a mesma deficiência mas a criança, doutor, o adolescente. E outra coisa, eu sou avó de adolescentes, doutor. A adolescência é uma fase dificílima. Mesmo um adolescente tendo todas as condições, ela é difícil. Se, né, houvesse essa mudança aí, né, da redução da maioridade penal. Hoje, a senhora acha especificamente, perguntando, que não diminuiria, por exemplo, um problema grave que a gente tem no país, que é o aliciamento de menores, especificamente para o tráfico de drogas? Que eu acho que é uma questão que é evidente isso, que eu acho que é um problema grave dentro do Brasil, que isso acontece muito, né? E essas crianças, já que estamos tratando de crianças, né, como a senhora disse, não estão sendo usadas também como meio para o tráfico por falta dessa punição, de repente? Não, por falta de punição, não. Por falta daquilo que nós acabamos de colocar. Onde é que estão as mães, os pais abandonaram? Essas 30 milhões de famílias pobres, tá? Pessoas que não têm escolaridade para trabalhar mais do que dentro de como doméstica, como faxineira. Essas crianças sozinhas. Eu lembro bem de um caso, desculpe, como doutor, eu também vou contar, um rapaz que tornou-se famoso. Tá? Este rapaz me contou como eu nunca pergunto qual foi o delito. Eu escuto o que eles querem me contar. Por que eu nunca pergunto? Porque eu acho que ele está preso, pagando já a dívida contraída com a sociedade. Se eu for perguntar, e o que eu luto? Eu luto pelos direitos que são negados a eles, que é uma escola, que é uma cama. Hoje é um horror. O doutor sabe, as celas são feitas para 4, tem 8, 9, 10. Mais. Eu sei, doutor, que chega a ter mais. O tal do shelter, tá? Que é um horror, eu chamo de container. É feito para 12. Um horror, né, doutor? Agora, no verão é um forno, no inverno é geladeira. Então, são coisas terríveis. Estou voltando no que o rapaz me falou. Ele tinha de andar da casa dele, ele filho de lavradores, 2 quilômetros. Era perto de Foz do Iguaçu. E aí, ele tinha 9 anos. Os traficantes passaram a fazer ele levar, o que ele levava as drogas até a escola, na malinha dele. O que uma criança podia fazer? Por que aconteceu isso com este menino? E depois ele transformou-se, ele num contrabandista ou... Mas será que o traficante já não fez isso por ele ser menor? Não, mas é o que eu estou falando. Se ele tivesse uma mãe que pudesse acompanhá-lo, que não estivesse se matando lá na lavoura, ele não ia andar os 2 quilômetros. Partindo desse princípio, tem gente morrendo no hospital por falta de remédio, que também é um absurdo. Não, mas eu entro em né? tudo, doutor. Eu acho que o problema é social, doutor. É social. Se o Estado abrisse um pouco mais os olhos, doutor, as coisas não é que abrisse os olhos. Se ele fizesse o que a lei manda, né, Noção doutor? tem, faltam políticas públicas. Hoje o senhor é um parlamentar. Se o Estado cumprisse a lei, doutor, não evitava muitas coisas, claro. Inclusive o problema com o adolescente. O Estado e o cidadão também. Claro. Né? Melhoraria num todo, né? Sim, um todo. Mas a realidade é que nós temos. Exato. E não é um problema de agora também, né? Não. Porque, o brasileiro, às vezes, ele é muito imediatista. Ele acha que o problema é agora de um ano de governo. Não é. Doutor, Vem de décadas. não né? dá. Vem até da época do regime militar. Até da época lá de trás. Peço licença novamente para vocês. Vamos rapidinho ao intervalo comercial. Então, daqui a pouquinho estamos de volta para o último bloco do Opinião em Debate de hoje. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Oh Deus poderoso, obrigada, Senhor. Tem preço isso, Brasil, não tem preço. Isso não tem preço. Vale a pena estar aqui nesta igreja, vale a pena. Eu não
não vou desistir. Não! Eu tenho fé! Hoje, no Opinião em Debate, falamos sobre a redução da maioridade penal. Comigo, então, e com o doutor Denis aqui no estúdio, o doutor Isabel Mendes e o deputado estadual e ex-delegado da Polícia Civil, Rubens Recalcati. Obrigada a todos mais uma vez pela presença. Chegamos ao último bloco, parece que o tempo voa aqui, né, doutor? Exatamente. Quando o tema é bom e os convidados excelentes, a gente nem sente o tempo passar. Exatamente. Então, a gente... Como acabamos de dizer, nosso tempo é curto, né? Esse último bloco um pouquinho menor ainda. A gente gostaria de ouvir de vocês, nossos convidados hoje, quais seriam as soluções, então? Já ouvimos a doutora Isabel, que se mostrou, então, totalmente contrária à redução da maioridade penal, o deputado conosco favorável, né, ex-delegado. E qual seria a solução hoje, no caso, se as opiniões diversas não acontecessem? Por exemplo, doutora Isabel, se hoje tivéssemos aprovado, então, o que o Estado poderia fazer para melhorar? Olha, eu volto no que eu disse no início, é uma questão social. Eu entendo que menos de 1%, que são aqueles que praticaram algum delito nesta idade, com menos de 18 anos, eu entendo que o Estado tem de se voltar para o social. Ele tem de olhar para a educação, ele tem de olhar para a parte para o trabalho, ele tem de olhar para a saúde, ele tem de olhar para a habitação, ele tem de dar condições àqueles que nós sabemos é a maior camada da sociedade, são os pobres. Então, a senhora acha que a curto prazo não teria, se não, essa redução e não ocorrendo, a curto prazo nós não teríamos a solução do problema, porque o investimento do Estado nessas áreas não vai acontecer a curto nem a médio prazo, é um investimento a longo prazo. Né? Eu acho, sim, a longo prazo. Eu acho que se acontecesse, seria uma catástrofe, onde hoje tem 340 mil lugares, vamos botar vaga dentro do sistema penitenciário brasileiro, tem 900 mil presos, tá? Já tem um percentual com menos de 30 anos que vai além de 50%. Seria uma verdadeira catástrofe que se começasse a aprender antes de se encontrar soluções para esses que estão lá, para que a lei seja cumprida. Eu acho, em primeiro lugar, é uma emenda constitucional, né? Porque é a Constituição que proíbe. É a Constituição que determina que é a partir de 18 anos. Então, através de uma emenda. É uma discussão, uma emenda constitucional. Então, eu não vejo condições nenhuma. E nem acredito. Porque aí, eu acho que a hora que se começar a discutir, vai ter de se informar da sociedade. A sociedade vai ter de saber o que é hoje o sistema penitenciário totalmente fracassado. Um Estado ausente, um Estado que não se faz presente, que sai, em vez de investir no social, sai só querendo, desculpe, doutor, dizer, mas dar armas sofisticadas, maravilhosas, mais armamento para a polícia, mais armamento para agentes penitenciários, mais armamento para exército. Exército vai para a rua, pode matar, como matou a menina Ágata, e se quer que alguém já sabe o nome de quem matou, e nem vai saber. Quer dizer, então vamos encher de dar e vamos nós ficar sujeitos. Porque na hora que nós permitimos que se prenda um menino de 18 anos e continuarmos com a mesma política que tem hoje, que não são políticas públicas, e sim em política de encarceramento, achando que encarceramento resolve tudo, que armamento sofisticado resolve tudo, que autorização, como é a do capitão presidente, mata.
Nós também Veja vamos bem, estar doutora, sujeitos. eu vejo da seguinte forma. É meu filho, é meu neto, A sou diminuição eu da mesmo. maioridade penal, ela não vai aumentar o número de presos extraordinariamente, até porque, como a senhora mesmo disse, o número, o percentual de autores de crimes como adolescentes é muito pequeno. Então não vai influir muito nisso aí, mas eu vejo que tem que ser revista essa legislação, essa parte legal da lei, para que ele seja responsabilizado pelo crime que ele comete, para que ele não fique praticando crimes porque ele é adolescente e ele facilite, os outros adolescentes vejam isso e vão cometer crimes também. Então eu vejo que esta situação não vai aumentar o número dos 900 mil presos tão extraordinariamente, até porque, em tese, não seriam todos os crimes que eles estariam tipificados como passíveis de serem punidos nessa forma penalizada. Então, eu vejo assim uma coisa que nós temos que tomar uma medida. Tem que ser baixado esta maioridade, e não vai ser para todos os crimes, são para alguns crimes, como o senhor mesmo disse, como a senhora mesmo já mencionou também, então não teríamos. E claro, eu vejo que este adolescente, até os seus 18 anos, a senhora fala que nós temos um percentual muito grande abaixo de 25 anos de idade, como existe na própria lei de execução penal, que os presos deveriam estar separados por tipos de crimes, que não é feito isso e não é respeitado. Eles teriam, pela lei, de 18 a 21 anos, estar em unidades prisionais separados, eles não poderiam estar juntos. Pois é, mas eu colocaria aqui também, doutora, que esse adolescente... Muito boa a sua lembrança. Eu tinha esquecido disso, doutor. Certíssimo. Então aí, doutor, como hoje a polícia faz, olha, porque é pobre, tá? Porque é negro, pardo, o que ela faz? Vai prendendo. É isso, doutor, que o senhor sabe que faz? Concordo porque ele mora numa favela, está se dirigindo para lá, a roupa dele... Mas é a estrutura social do país que faz essas pessoas entrarem no crime. Adolescente vai ser preso à torta e à mas eu queria dizer para a senhora o seguinte, que o adolescente, se aprovado uma lei nesses termos, ele teria que ter um cumprimento de pena nos seus, pelo menos até 21 anos talvez, porque eu considero ainda o 21 ano também preocupante, ele deveria ter um local apropriado para cumprir sua pena. E a partir desses 21 anos para frente, ou 18 anos para frente, aí ele cairia na escala. Não deveria deixar de ser punido, apenas em um ambiente diferente. Exatamente, ele vai ser punido. Eu já penso, doutor, o seguinte, eu concordo com o senhor. No momento, doutor, em que os 900 mil tiverem estrutura, doutor, para responder, 900 mil tiverem uma cama, um prato de comida digno, doutor, tiverem aqueles que já são condenados, trabalho, estudo, doutor, tiverem médicos. O senhor sabe quantos médicos tem no Paraná inteiro dentro do sistema penitenciário? Dá até vergonha de falar, né, doutor? Há 20 anos o Estado não faz concurso para nenhum profissional do sistema penitenciário. Hoje, aqui no complexo médico, que tem capacidade para 600 presos, tem 1.000 presos, tem 9 médicos. Há um ano atrás tinha 29. Aí saíram, claro que estão se aposentando, saindo, tem 9 médicos. Acabou a única unidade hospitalar. É a estrutura falida do Estado, acabaram, né, doutora? com tudo. É um Estado que está literalmente falido. Que não tem condição de dar atendimento nem à saúde pública, nem ao preso, nem ao adolescente, nem a saúde ninguém. Pública se não tem escola e hospital. Agora vai. Imagina vamos fazer cadeia. Não tem nada dentro do sistema, não tem condições. E deixa eu falar... Agora, elogiar a Polícia Civil. A Polícia Civil foi dentro do sistema penitenciário, ensinou em todas as unidades a fazerem as carteiras de identidade, deu curso, eles fazem. O preso fica 10 anos lá e sai sem uma carteira de identidade. Por quê? O que é isso? Ele não quer ser ausência do Estado. E ele não quer ser ele quer, doutor, ele quer. Ele precisa, mas se Deus chance para fazer, por que ele não fez?
Não, está dentro não faz, doutor. Eu já briguei por causa disso. São vocês. Vamos cobrar o doutor Michelotto, diretor de educação, para fazer. Eu falei com ele, doutor, ele me contou que fez curso em todas. Aí eu fui perguntar por quê. Sabe por quê, doutor? Porque não tem agentes penitenciários suficiente, nós não podemos tirar 1 ou 2 agentes da equipe para ir fazer carteira de identidade. Não é nossa obrigação, não vamos problema fazer. É isso. Muito sério, né? Tá certo. Nosso tempo é curto, infelizmente chegamos ao fim, né? Já agradecendo a presença, né, doutor Denis, dos 2 convidados aqui conosco nesta noite hoje, mais uma vez. Aqui. Aguardamos, então, para uma próxima oportunidade, para um outro bate-papo aqui, então. Posso só fazer um elogio? Claro. Agradecer. Parabéns, doutor Denis. Parabéns, Thaís. Parabéns à emissora. Eu acho importantíssimo que se levante assuntos como esse, que se discuta e que tragam pessoas como o doutor, que tem uma longa experiência e que sabe, eu entendo o senhor, doutor, muito bem a respeito, só que eu também tenho uma longa vivência, né, doutor? Sua história, mas então, deixa eu agora agradecer também. Quero agradecer, eu agradeço Thaís, muito e parabenizo. A oportunidade de estar aqui junto com a doutora Isabel, que eu respeito, tenho um carinho muito grande, ela tem uma vivência, ela tem uma história dentro do Estado, dentro dessa parte do sistema penitenciário. Ela é uma eminente pessoa conhecedora do assunto. Então, para mim, é até difícil discutir com ela situações desse naipe. E a sua presença também é muito importante, doutor Denis, que veio colocar situações bem importantes para que a gente pudesse aumentar a nossa discussão. E, Thaís, você, obrigado. Imagina, agradecemos vocês mais uma vez, então, né, os senhores aqui conosco hoje. E esperamos, né, que o pessoal de casa possa, diante dessa discussão, chegar a uma opinião de fato, né, formar a sua opinião sobre os temas debatidos aqui no Opinião em Debate, né, doutor Denis? O importante sempre é o debate, sempre é o debate de ideias, porque não existe solução mágica para problema fácil ou difícil. É se debatendo que nós vamos conseguir melhorar um pouquinho o nosso Brasil. Obrigado, Thaís. Tá certo, então. Obrigada a você de casa pela companhia mais uma vez. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe.